Bem-vindos a mais um MBcast e o papo de hoje é com uma pessoa que conhece o mercado de atacado como ninguém, porque ele já atuou em várias frentes no atacado, como representante, ajudante, gerente, vendedor, enfim, fez de tudo um pouco. Então hoje vai ter história. Estou aqui com Ivan Lima. Muito obrigado pelo Ivan, convite. obrigada por estar aqui. Ivan é famosérrimo aqui, hein, gente? Brás, Bom Retiro, Itaim. Esse cara conhece o mercado Já, todo e todo mundo te conhece, né? já demos uma Impressionante. rodada, né? Bastante, né? Cara, eu estou feliz demais. Obrigado pelo convite, tá? É importante para a gente. Hoje eu entendo isso. Está em lugares que a gente realmente vai falar o que realmente a gente vive aqui. Então a gente tem um pouquinho dessa trajetória aí de passar por todas essas fases, né? Exatamente. Então, assim, vai ser muito bom. Obrigado de verdade. Estou muito feliz. Um pouco nervoso, tá, gente? Confesso que Gente, ser entrevistado é diferente. ele é assim, ó, o Ivan, ele é um multi-empresário hoje, né? Ele é representante, tem um escritório de representação, na Sim. verdade, né? Que atende vários clientes aí que vêm fazer compras, né, aqui na região de São Paulo. Mas ele tem várias outras frentes de negócios que você atua. A gente pode depois falar de algumas que eu acho que é interessante para somar aí pro Show. Muito pessoal. bom. E você começou, na verdade, como auxiliar, né? Ajudante em loja, Isso. vendedor, Vamos falar um pouco gerente. dessa história, dessa trajetória, né? Eu entrei no Brás como ajudante, Sim. e daí começamos a fazer feira no Sul, Gramado. Lá nós começamos, eu lembro até da pousada até hoje, vovó Anitta, a que eu fiquei Ai, que de legal. ajudante. Lá, com a venda, era muito avançado na época de feira, e eu Aham. já tinha esse DNA e essa vontade da comunicação, da venda. E acabou que eu avancei. Como eu conheci alguns clientes já daqui, porque a gente fazia as entregas, então eu comecei a atuar na venda. De lá eu Sim. tive a oportunidade de um cara maravilhoso, Augusto. Falei, você precisa ir para venda, cara. Vai para venda porque lá é seu lugar. Tá na Tá no na venda. Assim eu sangue. vim para essa venda. Chegando aqui, me deparei na loja. Posso falar a Pacific Blue, que foi uma grande escola para mim. Tinham 6 vendedoras. Imagina. A Luciana, nossa gente na época, falou, cara, esse cara não vai sair nem na foto aqui. Mas eu já gostava dessa comunicação, de estar junto, de ver esse resultado, de levar o diferente para o cliente, poder ter essa troca com ele. Sim. Aí nós avançamos, virei vendedor, fui para supervisor, aí eu fui. Aí fui para o Itaim Bibi, de lá voltei, fui para o Bom Retiro, e cá estamos no Brás, hoje atuando na representação. Nós temos um escritório ali, uma representação há mais de 15 anos. Mais de 15 anos no Mais de 15 anos mercado. no mercado. Lembrando que eu sou cearense, tá, gente? Graças a Deus, abraço pro meu Nordeste. Então, assim, hoje nós atuamos nessa transformação, que é uma coisa que a Lima, que está no meu coração, da venda, que eu trouxe dessa parte, dessa vivência de ajudante, de gerente, de vendedor, de supervisor, que é essa transformação para o nosso cliente, de levar realmente para ele o entendimento do que está acontecendo, do mercado real, das possíveis possibilidades que você pode ter dentro daquilo que você faz, Sim. do tempo que você está vivendo, né? Sim. Porque hoje a gente vive muito, né, Emílio, uma ilusão, uma comparação muito grande no nosso mercado, numa internet onde tudo se fala, onde tudo se pode, onde tudo é perfeito. E, cara, estão mentindo para você, porque na verdade tem que trabalhar muito. Eu acho que é muito delicado, né? O É, seu segmento, principalmente, porque hoje, quando você vê na internet, tem alguns modelos de negócios que eu quero que você explique um pouco a diferença também, de se existe efetivamente diferença entre representante e assessor de compra. boa, muito bom. Tá, eu acho que esse é um ponto. Mas falando da internet, hoje a gente vê muitas pessoas que vêm, meninas novas, inclusive, no que não tem nem. O tempo que a gente tem de experiência, ela não tem de idade ainda, entrando na internet, vendendo lista de fornecedor a uma fortuna, A gente precisa falar muito sobre sem isso. qualificação nenhuma. Né? Então, assim, a internet é muito perigosa e a gente que está no mercado há muitos anos, né? Você é uma pessoa extremamente íntegra, né? Dedicada, resiliente, haja visto o tempo que você tem no mercado e o tanto que você é respeitado, né? Porque eu estou no Brasil há 25 anos, eu conheço a fama, né? Desde muito cedo, assim, desde que você começou realmente. Você sempre foi essa pessoa extremamente agradável, sorridente. Nunca te vi bravo ou mal-humorado. Mesmo assim, de encontro no corredor, né, e tudo mais, nunca presenciei essa cena. E você é uma pessoa muito bem renomada, né? As pessoas falam com você com muito orgulho, com muita
realmente sendo uma pessoa séria. Então isso é uma construção de carreira, de reputação, né, muito forte. E aí Primeiro quando que a gente vê na internet surgindo essas emergentes digitais aí vendendo milagres, compra uma lista de fornecedor como se fosse resolver. E aí eu queria, enfim, que isso é um absurdo, mas eu queria que você falasse um pouco antes sobre essa diferença entre o trabalho do representante e do assessor de compra, se é a mesma coisa, se é diferente, e o porquê que um cliente precisa de um representante para. isso é muito bom. É para a galera entender, porque assim, na verdade, o nosso mercado, para quem muitas pessoas estão chegando agora, não entende que existe uma modificação e ela continua acontecendo diariamente, E né? sempre vai existir, Sempre né? vai existir. Então você tem que estar se atualizando para você poder entender o mercado. No caso da representação, nós tínhamos antes um processo onde esse serviço era pago pelas lojas. Sim. Então, assim, a representação tem um escritório, tem uma estrutura para fazer todo o suporte para o cliente 360. Da hora da compra, ao indicar uma marca para ele, até a hora de pagamento, retirada e envio. Quando a gente fala de assessoria, falando mais aqui principalmente do Brás, a assessoria ela faz indicação de marca, mas essa remuneração não é paga pelo lojista, ela é paga Pelo pelo cliente. cliente. Então, o cliente ele que paga pelo aquele serviço prestado. Então, essa que é a diferença da representação e da assessoria. A assessoria, não que ela não tenha profundidade, não é isso. Ela é muito importante também, como eu estava falando no começo. Depende muito isso de que momento que você está. Porque assim, se você é sacoleiro, você está no momento de ter uma assessoria. Você abriu uma loja, você está começando, você precisa de uma assessoria. Porque essa evolução ela tem que acontecer de ambas as partes. Tanto da parte do assessor, que entender que ele precisa crescer e acompanhar esse cliente, né? Sim. Alguns não entendem e acabam continuando na assessoria. Só que chega um certo momento que o cliente ele precisa de uma estrutura para ser atendido, aí é onde entra a representação. No caso da Lima hoje nós somos 360, a gente faz um trabalho da hora que você chega em São Paulo, a hora que você vai embora. Entendi, então você consegue atender todos os perfis de clientes, né? A gente consegue atender todos os perfis de clientes e tamanho, né? Então assim, quando você chega para a assessoria te dá um suporte diferente. No caso da Lima de grupo fechado, nós temos um atendimento com direcionamento. Nós não recebemos hoje, por exemplo, uma grande questão que os clientes reclamam muito, lista de transmissão, por exemplo. Nós temos a nossa, temos o nosso grupo, mas nós direcionamos, porque eu tenho um cliente, por exemplo, que trabalha com Plus. Mas não são todos você faz a segmentação. Nós segmentamos e nós dos indicamos as clientes. marcas corretas para o cliente. Então, o trabalho de representação ele é diferente, porque ele entende, nós temos o Lima Viagem, né? A gente vai até a loja do cliente, a gente entende como ele trabalha. Como a gente está falando aqui de internet, tem uma demanda muito grande de pessoas que absorvem na sua questão de lista, que é uma coisa assim que eu acho horrível. Mas o que faz com a lista, gente? Não faz nada com a lista. Você não faz nada, porque assim, ó... É só um monte de nome e telefone. É o nome de telefone, é uma comparação, porque ele acha que a pessoa que está falando aquilo vai levar para ela os segredos do Brás, os segredos do Bom Retiro, o segredo da compra certa, o segredo... Esses segredos, na verdade, se você saber qual que é o segredo, é você se programar, vender bem, pegar um avião, pegar um ônibus, pegar seu carro, e você vem até o Brás, até o Bom Retiro, você entender como funciona. Porque assim, esse é um assunto para a gente entrar muito, porque, cara, você precisa entender primeiro quem você vai atender, que muitas das vezes a pessoa nem sabe. Então, nesse serviço de representação da Lima, o que a gente faz? A gente entende primeiro qual é a sua necessidade. Porque nós temos uma demanda muito grande de procura de cliente, que eles querem isso. Eles querem o segredo, a solução, para mim poder vender. E a gente consegue identificar qual o momento que ele está vivendo naquele momento. E eu falo, cara, sabe o que você precisa? De uma assessoria. De uma assessoria que vai lá, que te mostra os produtos, que envia a foto para você, e você faz o pagamento, e ela faz o envio para você da mercadoria, tá tudo certo. Porque esse momento agora, para a Lima conseguir te atender, você precisaria entender primeiramente o que você quer para você, aonde você quer chegar, qual que é o caminho, quem você quer atender. Ou a gente tem um caminho contrário de clientes que estão há 20 anos no mercado, que ele não entendeu o digital, não entendeu a velocidade do que está acontecendo, e é esse cliente que compra a lista. Por quê? Desespero de achar novos fornecedores, de se recolocar? De se recolocar, e uma coisa que a gente está falando nos bastidores é sobre esse acúmulo de funções para as pessoas que fazem a mesma coisa. Então, assim, quando a gente fala de cliente maior, o que ele faz? Ele tem uma mesma pessoa que faz inúmeras coisas juntas. E às vezes esse atalho, ele não é visto nem pelo lojista. É alguém que está ali, a pessoa que está à frente nas compras, que ela fala, cara, para me ajudar com que essa cobrança que eu estou tendo, eu vou comprar uma lista onde estão dizendo que lá estão todos os fornecedores top, que é o que vende. Eu vou aqui porque essas marcas são as que vendem. Aí é onde vem a frustração.
E na verdade essas listas elas não trazem as marcas que vendem, né, elas trazem marcas aleatórias, a pessoa sai no shopping andando, pegando um monte de cartão de visita e ela bota a lista, e ela faz a lista. E ela faz a lista. E é um caminho que a gente usa o inverso disso. Por exemplo, na Lima, nós não cuidamos de... Ou Ivan, vamos indicar as lojas que estão no hype, por exemplo. A loja que mais está vendendo. Não, primeiro a gente faz uma curadoria para entender a sua necessidade e te levar um produto com a mesma característica que você vai conseguir vender igual e não vai precisar ficar nessa fila de espera, nessa demora. Segmentação, gente, segmentação de base. Agora eu vou mandar um recado para você, certo? O Ivan Lima, que é um escritório de representação, faz segmentação de base para montar lista de transmissão, para indicar produto para o cliente dele. E você, que é lojista, tá mandando mensagem igual para todo mundo. E depois reclama que o cliente não compra. Precisava ter falado. Quando você falou, eu separo minhas listas por segmento de acordo com o interesse de cada cliente meu. Eu até dei uma risadinha, não sei se você percebeu, porque eu falei, cara, ele faz isso e o lojista não faz. E eu fico doida, porque eles só querem o quê? Captar novos clientes, captar novos clientes, captar novos clientes, captar novos... E a base que ele tem, ele não trabalha de jeito nenhum, fica toda bagunçada. Mas, Mili, quando a gente fala de base, que é hoje quem não está usando e atendendo a sua base está totalmente errado. Uhum. Só que hoje essas pessoas perdidas de lista, e quando a gente fala do próprio lojista aqui, ele também está perdido. Porque quando a gente fala de se comunicar na internet, para quem vender, a comunicação está totalmente ao contrário. Sim. Não sei se você... Vou até citar um filme aqui que eu assisti, que eu precisei assistir, que foi Adolescência. E lá, eu assisti também, o pai ele vê uma parte da comunicação que ele entende de um jeito que está totalmente errado. Isso é o que acontece com o empresário hoje. Ele está absorvendo informações que não são viáveis para ele, que não cabem para o que ele está vivendo naquele momento, e ele começa a interpretar aquilo e ele continua errando. Ele continua, por exemplo, uma região que ele não atende. Mas sabe, você acabou de falar de base. A região Norte-Nordeste eu não atendo. Ele nem viu a base dele para saber de onde que ele tirou esse número. Ele viu 3, 4 clientes na loja, perguntou para a gerente, para a vendedora. A vendedora falou, a gente atende mais o Sul. Mais o Sul? Só isso. Aí na hora dessa comunicação, o que ele faz? Ele pega uma influência lá do Sul para vender mais no Nordeste. Então, assim, a parte da comunicação, ela está toda investida para todo mundo, tanto para o lojista, tanto para o nosso cliente final aqui, que vem buscar o produto. É uma pena essa questão de lista, mas também o que a gente está vivendo hoje de golpes, que quando a gente fala sobre golpes aqui, as pessoas acham, não, mas não deve ser um número tão exorbitante. Tem, cara. Não, é absurdo. Tem cliente na nossa base que toma, que eu ligo puto da vida, falo, cara, como que você caiu num golpe, que a gente fala aqui todos os dias sobre isso. Porque o que nós fizemos também? Nós aproximamos o nosso cliente. Porque isso não é uma coisa que o Ivan ou que a empresa que nós fazemos antes. A gente faz isso hoje, tá? A gente entendeu que precisava estar perto. Então nós abrimos o nosso grupo, nós nos comunicamos lá dentro, a gente manda informação. Você não pode só ser um canal de catálogo, por exemplo. Sim. Cara, ninguém aguenta mais isso. Ninguém mais aguenta. Vocês têm que entender que o cliente ele não aguenta mais receber. Vocês têm noção de quantas lojas a mesma base? Porque assim, se nós formos analisar, a base de cliente ela é a mesma. Sim. Ela está em alguns pontos diferentes, mas é a mesma. Imagina você um lojista que ele está no mercado há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos. Ele recebe tanta coisa. Sabe por que isso? Não dá nem tempo de absorver tudo, né? Porque o vendedor, a equipe, ela não entendeu qual que é o perfil do cliente. Porque assim, não tem como a gente falar com o nosso cliente lá do Acre e eu vou mandar essa jaqueta para ele. Não tem como, lá é muito calor. Estou dando só um exemplo. Sim. Porque assim, quando você não entende a sua própria base, aí você fica nessa ansiedade de chegar no novo, nessa ansiedade de você comparar e achar que o outro está vendendo muito. Mas como que ele vende? Como que ele fez? Eu dou uma dica para vocês. Parem de olhar a internet de quem já está lá fazendo a sua história de maneira errada. De você achar que aquilo foi fácil, que esse processo deve ter sido muito tranquilo, porque ela está indo lá e está comprando. Cara, é diferente. Nós já fizemos esse teste, Mili. Nós pegamos os clientes da nossa base e levamos na mesma loja, da mesma cidade. Quando ele vai escolher o produto, é totalmente diferente. Todos os nossos clientes se destacam por conta disso, porque eles entenderam quem ele atende. Ele entende o momento. Nós tivemos alguns exemplos recentemente. É a clareza da pessoa. Clareza da pessoa. Nós passamos pelo Balonê, por exemplo, que foi surreal, e depois veio o Borro Chique. Cara, isso são modas passageiras. São coisas que não vai ser aquele produto temporal que você está levando. Aí a pessoa se encheu daquela mercadoria porque ela nem sabia se o cliente dela queria.
São as microtendências que Microtendências ele vai absorvendo, bota lá na loja porque acha que todo mundo vai comprar, só que a persona dele não consome a gente aquele fala produto. para o nosso cliente, tem agenda. Qual que é a sua agenda anual da tua cidade? Porque principalmente nos interiores, cara, aquela agenda de festa, do que vai acontecer, ela é muito clara. Por que você comprou uma peça de bullshit que assim, na tua cidade nem tem rodeio, nem tem festa? Oh, meu Deus. Exatamente. Você sabe que hoje a gente fez uma live aqui no shopping de São João, especial de São João. E aí teve um monte de gente que falou, não tem roupa para São João. Mas seu cliente é do interior? É de Barreto, Jaguariúna, nananã, ou do Nordeste, que é fortíssimo. Então ele não vai comprar só a roupa de franja, ele vai comprar roupa para participar do evento. Como que você compõe o seu look para esse evento? Então ele não sabe nem para onde ele vende, né? Então como que ele vai aproveitar um calendário comercial? Um calendário comercial, porque isso é o que acontece. Quando você pega um lojista que ele tem um produto que ele sabe, eu vi isso da Angélica da Maclage. Eu cito isso porque eu acho muito importante. Quando saiu o balonê, ela falou, gente, nós não vamos fazer o balonê, estamos tendo uma cobrança aqui para fazer, mas nós entendemos que isso não é o perfil do nosso cliente. Sim. E tá tudo bem. Tá tudo bem, não é uma onda que ela precisava surfar, ela ficou lá fazendo a calça dela muito bem feita, a alfaiataria, o blazer dela, uma peça impecável que ela sempre fez, e tá tudo bem. Ela não precisou. O que acontece com o lojista hoje? Tanto que fabrica, ele dá uma pausa no que ele tá fazendo, que funciona. Para fazer a modinha. Para ir pro lado da modinha, cara, esse cara quebra. E o cliente automaticamente acompanha ele, porque ele comprava esse produto aqui, só que a linha de crédito dele é aqui, ele pode comprar no cheque ainda, ele pode comprar no boleto. Aí ele compra desse cara que saiu daqui e inventou de fazer o que está no hype. Aí todo mundo se complica. A cadeia toda, né? A cadeia toda sofre, no dominó. Aí esse cara vai para um estoque lotado de mercadoria, que ele fica desesperado para vender. Aí muitas pessoas falam na internet, você tem que vender, igual nós estamos falando aqui, você tem que vender para sua base. Aí a pessoa fala, tá, mas eu estou tentando vender esse produto para minha base, mas ela também não quer. Lógico que ela não quer, porque você não produziu o que você sempre produz. Porque quando a gente fala de promoção você pode fazer, não é o nome, essas oportunidades, né, que se fala hoje, você pode fazer essa oportunidade para a tua base. Sim. A tua base vai consumir isso diferente e vai continuar numa vitrine que vai continuar valorizando esse teu produto. Do que você pegar ele por você fazer errado. Teve um caso de uma lojista também, como nós viajamos um pouco para entender essa parte de comportamento de cliente em algumas regiões, aí quando nós chegamos nessa cidade, tinha uma loja lá que ele vendia, comprava saldo de todo mundo e vendia, e a cliente falou, não, mas isso afetou a gente, mas não era um produto de coleção. E as pessoas não entendem que, né, não dá para você diferenciar isso. Não. Tá na etiqueta, velho. Não importa que o produto é de 3 anos atrás, você vinculou seu nome àquilo. Exatamente. Então, para você ter esse retorno, para você voltar, ele vai te falar, você não vai conseguir vender esse produto nem para sua base. É por isso que as grandes marcas de luxo não fazem promoção. Não fazem promoção. Não tem promoção. Eles podem até fazer algo, mas é dentro de oportunidades e dentro da base, para o cliente que já compra. Ah, isso é verdade. Tem uma loja, que eu fui nos Estados Unidos, que a área de oportunidade era no andar de baixo, bem escondido, que eu queria comprar um lenço para minha mãe, da Diane von Futtersberg. Aí eu tava lá, olhei o preço do lenço e falei, senhor, não vai rolar essa vez. Aí a vendedora falou, olha, nós lá embaixo, mas muito discreta, lá embaixo nós temos um setor com algumas peças, não sei o quê. E desci lá, achei no valor que dava, né? Lindo, Tava comprei dentro. meu lenço. Mas assim, super discreto, um espaço fechadinho, sabe? Não é aquela coisa sale, nananá. Mas ela fez uma leitura para entender, Fez uma né? leitura, turista pobre do Brasil. Deixa eu levar lá para a parte de baixo. Você entender o cliente. Isso é uma coisa, Meli, que a galera não faz hoje. Exatamente, a leitura. A leitura, a gente não entende. Nós não fazemos hoje o básico bem feito. Essa que é a grande verdade. A gente não faz o que tem que ser feito. Nós não sabemos atender um cliente. O cliente entra na loja, nós nos acomodamos com essa coisa de atender muito rápido, dessa pressa. Só que antes a galera gostava de ganhar um dinheiro, hoje eu não sei o que está acontecendo. Mas a pessoa entra na loja, você não tem um atendimento. Oi, Ivan, por que tem algumas marcas que estão se destacando, outras vendem muito? O que está acontecendo? Posicionamento. Algumas pessoas, nós temos clientes que faz consultoria de imagem. Ela foi estudar, ela foi entender como fazer a composição de um look. Ah, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, e falando dessa composição... Porque a cliente final, ela não sabe como usar aquela roupa. Ela não sabe como compor. Aí quando a gente fala de online, e é o que a gente explica dentro da nossa comunidade para o nosso cliente, é a composição.
Exatamente. Não adianta você só pegar essa jaqueta e você colocar ela lá na internet para vender. Porque a fulana vendeu. Vai lá ver como que ela tá vendendo. Ela colocou um brinco, ela colocou uma calça, ela colocou uma bota. A jaqueta foi um complemento, foi uma terceira peça. E ela tava para vender a terceira peça. Mas ela fez a comunicação certa. Exatamente. Essa que é a diferença de quem tá vendendo muito. Porque a internet não é só preço. Na minha opinião, é posicionamento. Porque Sem as pessoas não dúvida. compram preço. Ela compra posicionamento. Você pode estar no momento de comprar um lenço para sua mãe naquele momento de algum dólares e outro você conseguir comprar. Aham. Enfim, é o momento que a pessoa está vivendo. A jornada do cliente, ela mudou. Sim. Mudou porque ela está em todos os lugares. O cliente está no físico, ele está no online. Eu não acredito que o físico, na verdade, o físico, ele não vai acabar. Ele, na verdade, está passando por uma transformação e quem está dando atenção para esse físico está bombando. A experiência, sim, cara, essa porra, a persona do cliente, a experiência, a jornada. Se você não estiver próximo, se você não entender o que está acontecendo, o que ele está vivendo naquele momento, você não vai vender, você vai ficar para Mas trás. Ivan, você, assim, você falou, agora tá mudando, né? O físico, não sei o quê. Você tá no mercado há mais de 20 anos. Algum momento não deixou de. Não existiu mudança? De 20 Sempre. anos pra cá, quantas mudanças a gente já não passou? Né? E o problema é justamente o empresário que acha que ele vai ter que assinar. Eu tenho que acertar a receita mágica, porque depois que eu acertar ela, eu não preciso fazer mais nada. Não, você vai ter que continuar fazendo pro resto da sua vida. Porque o consumidor muda de hábito, de consumo, de comportamento. Você é a mesma pessoa de 20 anos atrás? Não, Você imagina. falou, minha chave virou, É, entendeu? A minha também, eu tive uma virada de chave por um momento da minha vida que foi crucial. E todo mundo passa por isso. Por que que o lojista acha que ele vai achar uma fórmula milagrosa, né? Que vai resolver todos os problemas do negócio desse e ele vai ficar na praia coçando o dia inteiro? Não vai, mas gente. esse é um dos grandes erros, essa busca, mas quando você vai buscar isso, eles não estão buscando uma transformação. Porque quando você for buscar uma transformação, você vai ter que estudar, É, vai ter que ser dedicado àquilo. Não, eles querem esse segredo. solução rápida, né? Solução rápida, eles querem encontrar a Milly, que ela entende do mercado, ela sabe como funciona. Só que assim, por mais que tudo que você adquiriu de experiência hoje no mercado, como nós atendemos, por exemplo, o Brasil inteiro, o meio de comunicação para cada cliente ele é diferente. A Sem abordagem é dúvida. diferente. Quando eu atendo um cliente do Nordeste, até meu filho fala, pai, o senhor já percebeu que a sua voz muda? É porque, cara, a gente está falando com o cliente do Rio, a gente está falando com o cliente do Sul, a gente vai para o Nordeste. Não, a forma tem que mudar A forma e totalmente. as maneiras como a gente atende, isso acontece muito na internet. A internet funciona assim quando você vai vender para online, que é o que nós estávamos falando sobre uma loja, o lojista hoje que ele quer mudar, ele quer ir para outro patamar, e ele acha que a internet é o caminho. Ah, não, se eu for para a internet eu vou conseguir, porque lá que tá todo mundo lá. As pessoas falam que lá vende 24 horas por dia. Eu tô errado aqui na minha loja. Você dorme e a loja tá vendendo. Você acorda, tá com um monte de pedido lá. Acho Meu, lindo. E que é mais? magicamente que acontece também, né? Cara, isso é surreal, isso é mentira. Isso não acontece. Você sabe que eu tenho uma mentorada? Eu faço mentoria para marcas de pequeno porte, né? Meu projeto de vida, assim. Na agência a gente atende só grandes empresas, os shoppings e tal, mas eu tenho um propósito meu de querer ajudar o pequeno empresário. Mas como eu posso fazer isso? Através de mentorias, né? Um trabalho pontual pequenininho. E aí tem uma mentorada minha, que ela tinha o online e o físico. E ela tava pelejando, não sabia. Aí deu uma pausa no site. Ai, meu site tá parado porque eu preciso mudar de sistema, mas aí eu tenho que cadastrar produto. Aí não sei o quê. Eu falei, tá, então vamos lá. Por que você não tá fazendo stories todo dia na sua loja? Dando um bom dia, mostrando a loja abrindo, mostrando a arara que chegou de novo. Ai, porque eu não chego o produto todo dia novo. Eu falei, não interessa, o cliente não sabe. Você tem Mostra que... diferente. Um dia você mostra ele na arara, outro dia você faz um provador, outro dia você veste ele na vitrine. É o mesmo produto, você vai mostrar dias diferentes, formatos diferentes. Ai, sabe o que é? Que de vez em quando me dá um desânimo. Ai, não sei o que, não. Tá bom, beleza. Então tá. Vamos trabalhando, vamos trabalhando. Aí ela decidiu, vou fechar o físico e vou ficar só no online. A pessoa que não fazia nem stories na loja E quer ir para física online. e quer ir para online. É surreal. Uma dica boa para essa galera que tem dificuldade de ficar com produto, é só você não apresentar tudo de uma vez só. Você recebe a sua Exatamente. mercadoria e você vai abrindo aquele fardo aos poucos, você mostra toda semana que você tem uma novidade, porque o cliente que está lá, como você disse, ele não sabe que Ele não você... sabe. Mas o que a gente mais recebe hoje na empresa é justamente essa pessoa que quer ir para online. Ela quer ir para online de uma forma rápida, ela quer crescer lá, só que ela não entende que tudo que ela faz no físico é simplesmente você replicar para online. E quando você está no online, é uma outra loja. A gente explica isso para o nosso cliente também. Você tem uma loja É uma física, filial, é né? uma filial, você abriu uma outra loja, você precisa de equipe, de sistema, é uma outra coisa.
Porque eles abrem um online, primeiro, você disse uma coisa aí, eu tenho que cadastrar. Caraca, velho. Você não vai cadastrar. É meio que óbvio, né? É meio que óbvio, você não vai cadastrar a peça. Na verdade, as pessoas não querem trabalho no geral. Ela não quer ter serviço. Mas aí, assim, ó, hoje, a gente foi na VTEX, né? Você não foi esse ano, mas inteligência artificial tá bombando. Hoje tem sistema. Você pega, fotografa a peça, sobe lá e a inteligência artificial faz a leitura da peça, já faz a descrição, já faz tudo. Eu vi marcas que estão fazendo isso, né? Catálogo, Então, modelo. só que você tem que ter grana pra ter esse sistema. Não é assim, né? E a galera... mas Eles eu vi lá que postaram que eu posso fazer... Aí chega lá quando posta... Mas custa, gente. Esse sistema custa. Não é assim. Não é o chat GPT que o povo, né, usa de graça e acha que vai E outro, resolver. o chat ele tem um limite também, tá, gente? Depois Exatamente. Tem que pagar. Nessa, Nara, tive que pagar o meu. O meu tá... Minha assistente maravilhosa. Amo minha assistente virtual. Aí esse online das pessoas não quererem esse trabalho que é necessário lá, esse que frustram todos eles. Nós tivemos exemplos de clientes que foram para o online, fecharam a física e foram só para o online. Voltou correndo para o físico. É muito mais trabalhoso. Assim, não é. Eu digo que trabalhos são diferentes. Os dois dão trabalho, né, na verdade. Mas o digital é muito trabalho. Muito trabalho. Porque se você acha que você não precisa aparecer, se você... Cara, Lê do engano. eu tenho um cliente, nós temos cliente hoje, case de sucesso, Josenira, por exemplo, cara, ela faz quase 60 looks dia. Aí tem uma pessoa que aparece, faz 2 looks e acha que fez muito. Assim, ela tá lá todos os dias. E foi isso, com essa conexão que ela tem no físico, nós temos outros players no nosso mercado aí, com essa conexão que ela tem no físico, ela levou para o digital. Sim. E ela faz isso hoje. Nós temos um exemplo de cliente, como eu estava dizendo, que nos procura e vão, preciso para o digital. Preciso que você me arrume um produto barato, eu preciso colocar nos marketplaces, porque assim, esse é o momento, teve uma visita de um pessoal de uma plataforma tal lá na loja e me apresentaram os números e algo exorbitante. Eu falo, cara, tranquilo. Eu também acredito que você tem que ir, porque assim, quem não está no digital hoje, quando a gente fala quem não está, não é que você tem que ir, parar tudo e você... Não. Você tem que se introduzir, você tem que começar a entender como funciona esse mercado para poder você ir. Fiz alguns testes com ele, falei, antes de encontrá-lo, eu entrei lá no Instagram dele, eu chamei no WhatsApp, não tinha catálogo, o vendedor não respondeu. Entrei, quando eu vi as fotos da loja, eu falei, meu Deus, que loucura, que a reclamação dele é que não tem mais cliente na rua, ninguém entra. Falei, Mas ninguém entra porque aqui eu falei para ele, mas lá na sua loja é um museu? Porque é impossível você não tem atrativos para que a pessoa entre. Esse cliente não está com a gente porque a gente entendeu que não era o momento. Humildemente a gente falou isso para ele. Ele gostou muito, ele está muito feliz pela verdade que nós levamos para ele. Que falta isso, né? Falta sinceridade falta no verdade. mercado. Eu poderia ter pego ele. Cara, são 20, só pela grana, né? 20 lojas. Eu pegaria ele como cliente, passaria alguns meses ali mentindo para ele, levando alguns produtos. Ele compraria muito porque ele estava acreditando em mim, porque me indicaram como a solução porque ele estava vivendo. Eu falei, cara, mas eu não sou a solução para a sua vida. Eu acho que a solução para cada um de nós somos nós mesmos. Então, assim, se você quer resolver alguma coisa, precisa começar por você. Eu falei, comece a enxergar a sua loja de novo, volta lá atrás, porque você vai começar a ter resultado positivo. Aí sim você pensa em ir para o e-commerce, você pensa em ir para o marketplace. Se a tua loja você não responde o WhatsApp hoje é a primeira ferramenta que nós temos grátis. É o WhatsApp e você não usa. Exatamente. Você não usa o Instagram, que é uma outra ferramenta grátis, sensacional. Sua vitrine online, Sua vitrine grátis. Online, não tem ninguém lá se comunicando. Como que você quer ir gastar muito dinheiro para você ir para online? Por isso muitas marcas se frustram, muitas pessoas têm medo do online e não crescem mais por conta disso. Porque o online ele exige que você tenha esse profissionalismo. Cara, chegou o momento, vender roupa deixou de ser brincadeira. Não que fosse uma brincadeira antes, mas era algo mais, se você tinha estilo, se você... mas a fulana tá fazendo dancinha, eu vou lá fazer dancinha. Cara, você não conecta com esse público. Tá tudo bem a galera que dança e vende, acho muito legal. E a gente tem players que vende, tá? Só que essa não é você, Mili. Como é que você vai aparecer lá dançando achando que você vai vender? Exatamente. Só que o que eu vejo em você que é outra Mili. Íntegra, sensata, uma mulher resolvida. Entende? Você pode até aparecer lá dançando, eu tô dizendo no sentido de para vender, sabe? Aquela coisa da música, do momento. Eu vou lá pegar aquela música, eu vou... Olha, tem uma marca, eu cito essa marca inúmeras vezes. Inúmeras. Ela vende produtos de alfaiataria, atacado. E diversas vezes que eu encontro a lojista, ela reclama sobre, tá difícil, tá vendendo, não sei o quê. Não sei mais o que eu faço, porque eu posto os vídeos, viraliza, mas só vem varejo, não sei o quê.
E aí você entra, é justamente vídeo de dancinha, vídeo de piada que tá no hype que ela faz, as próprias vendedoras interagem e não sei o quê. E outro dia eu cheguei pra ela e falei: "Você acha que esse tipo de conteúdo tem a ver com o seu produto, com a sua persona, não sei o quê?" "Ai não, mas meus clientes adoram, quando ela vê os vídeos das vendedoras elas acham É uau, adoram, falam: 'Ai que linda, não sei o quê, nã-nã-nã'." Eu falei: "Mas isso vende?" converteu? Que assim, ó, tem muita marca que tem dificuldade enorme de entender que você é uma loja de roupa, você não é um influenciador digital, você não vive de engajamento. Não adianta nada eu ter 350.000 seguidores, eu ter 5.000 visualizações num vídeo meu, se isso não converte em uma venda. Então decide, você é uma marca de moda, de roupa, varejo, atacado, qualquer coisa, ou você é um influenciador digital buscando engajamento? E, Nossa, meu vídeo viralizou. Ele vendeu? Não. então não adiantou nada. Nada, amor, porque você não vive de publicidade. Não é isso, você não tá ganhando Entendeu? para ser influencer, você ganha se você vender roupa. Exatamente. Então eu vejo o tempo inteiro várias marcas preocupadas com métricas de vaidade. Do ego, Métricas de né? vaidade. O ego. Não, meu vídeo tá viralizando, meu vídeo tá não sei o que, nananã, meu vídeo tá. E aí, isso faz você vender? Não faz. Essa é a comunicação mais errada que tem. Porque assim, engajar não significa venda. E isso é onde as pessoas estão se perdendo. Porque assim, a internet ela te dá e te tira ao mesmo tempo. Então, quando você não entende para que caminho você quer seguir, que é justamente isso, é melhor você ter uma base enxuta, que você posta, que você fala dentro do seu grupo, do que você estar tá na internet fazendo um monte de coisa que não está fazendo. Por quê? Porque lá na internet existem públicos diferentes. Sim. Essas pessoas que falam que a loja está aberta 24 horas por dia, só que passa assim, passa de um tudo. Então, a galera que para lá e fica vendo a dancinha, cara, você acha que essa pessoa tem o que fazer? Ou até tem, mas não está fazendo. Você entendeu? Essa pessoa não vai comprar. Ela só vai achar legal, ela vai achar bonito. É Engraçado. Vai dar engraçado. Aí eu risada. peguei a música que tá bombando agora e coloquei. Ah, estamos focados na Virgínia. Cara, eu não falei nas minhas redes sociais sobre a separação da Virgínia e do Zé Felipe. Não tem nada a ver comigo. O que eu tenho a ver com isso, gente? Que a outra separou? Tanta gente separando perto de mim, eu tentando juntar os casal, que tá uma loucura. Eu vou me preocupar e começar, vou parar lá em vez dela parar, abençoada, e ir pros stories dela, falar do produto, montar look, montar vitrines. Não, ela parou pra ver ou pra falar da separação do Zé Felipe. O que isso vai mudar na sua vida? Nada. Nada. O Oruan, a marca Oscler, até a Uhum. gente fez Sim. sobre isso, sobre posicionamento, foi lá na internet, colocou. Isso sim eu posso trazer e abordar, porque é algo do que a gente vive. É o É, porque posicionamento, é a ele imagem. usou uma imagem absolutamente conflitante com a proposta da marca dele e do que os conceitos, né, os valores que o público que compra a marca dele tem. Não tinha nenhuma Não tinha. conversão. E ele expôs a marca a uma coisa, enfim. Tentaram seguir, eu não Não, que sei se absurdo, eu não tentaram, sei que por foi a quê, galera gente. ali, porque assim, nós tivemos a Lacoste que passou por esse exemplo, que hoje eu sou quebrada também, sou da favela, e hoje é a galera que usa, é a galera do funk, a galera que paga caro, e deu muito certo. Saiu do golfe lá, saiu da galera do tênis, e quem tá Uhum. usando hoje somos nós, os emergentes que estão usando. Mas a Oscar não tinha nada a ver, comunicação nenhuma. E a gente abordou esse assunto por conta de influência. Primeiro, se a influência é você, você tem que ter essa comunicação correta. Ah, a gente falou sobre você contratar e ela está relacionada à sua persona. Sim. Mas antes de você ter o poder aquisitivo de contratar uma influencer, você é influencer. Como que você está Sim. se comunicando? Como que você... Sabe por que eu fico pé da vida? Eu vou te falar, as pessoas que falam sobre venda, no geral, essa galera que reclama. Uhum. Aí nós temos clientes, por exemplo, que vão viajar, Uhum. ela viaja, em nenhum momento ela mostrou o look que ela tava, ela falou que tem na loja, ela montou a mala dela Com com peças peças da. que tem na loja, que vão sair na coleção. Cara, é impossível você vender mesmo. Porque se nem você, que é influencer nesse momento, para quem está começando, eu digo, você é a própria influência, você não mostra o que você está vestindo, você não mostra o que você tem na loja. Como que o cliente? Porque a conexão primeiro é com você, Uhum. né? Não é que você vai comprar só o que você gosta, não é? Isso também é um erro. Mas você tem que entender o público que você atinge ali. Qual que é a sua bolha? Aí a pessoa vai viajar, uma cliente nossa, eu falei, vamos... Porque elas são assim, né? Eu preciso ir para online. Preciso ir para online. Como... Falei, cara, mas até ontem nós estávamos conversando sobre isso. Eu te disse que você precisava tomar esse caminho, que você precisava ir. Não, mas eu preciso, isso precisa acontecer. Eu falei, tá, vamos lá. Você viajou agora para fora, né? Em nenhum momento eu vi você fazendo lá da loja. Aí você entra no perfil.
No perfil pessoal dela não tem nada relacionado se ela tem loja, o que ela faz, o que ela vende, nada. Só os luxos. Só luxando. não tem conexão, não tem nada. Eu falei, em nenhum momento as suas redes sociais, que é o que faz você vender se você quer ir para online, lá está comunicando que você tem uma loja. Ou que você vende alguma coisa que ninguém sabe. Você é só mais uma no meio da multidão. Vender roupa hoje, todo mundo vende. Agora, que maneira que você está mostrando isso? Eu tenho que mostrar o porquê que esse look tá combinando com o seu colar, tá com o seu anel, com a sua cor de unha, com o seu batom, com o seu óculos. Você tem que mostrar isso. Se você mostrar nos detalhes... Tem que comunicar, né? Tem que comunicar, porque alguns detalhes, para nós que estamos na comunicação, as pessoas acham até inviável, que está falando muito, que não é necessário. Mas, cara, quem está te assistindo lá, ele vai nos detalhes. Às vezes você chega falando dos cílios ou da base que você está usando para vender a jaqueta. Não necessariamente você precisa falar da jaqueta, mas as pessoas vão querer a jaqueta. Aí essa jaqueta que você está usando é da onde? Sim. E você nem falou. Nossa, sim. Aí você entra... Não, nos próprios conteúdos do shopping, várias vezes com as apresentadoras mesmo, né, o GG? Tá gravando, não sei o quê, ou na live, tô falando do look da modelo, eles estão perguntando, mas qual é o look da apresentadora? O que? Tipo, eles vão desvirtuando, né? Hoje mesmo, vou fazer um jabá agora, né? Pausa para o merchan. Prepara o corte. Prepara o corte. Pausa, vou até baixar aqui, ó, gente. Hoje apresentamos uma live, né, aqui no shopping, mostrando o look de várias lojas. E eu, por coincidência, estava com essa jaqueta, essa calça maravilhosa, que não dá pra ver que eu tô sentada, que é da Versus, que Arrasou. é a nossa loja aqui do New Mall. E tá linda, viu, gente? Maravilhosa. E, por acaso, a loja do Ivan. Olha aí, amor. Gente, verdade, a gente nem sabe. Eu não sabia. Quando eu cheguei, que eu falei, meu Deus, tá com o nosso look. Você acredita? E arrasou. Muito maravilhoso. Bem, né? Mas tá mais ainda. Obrigado. Por E as pessoas perguntaram muito, porque, né, gente, moda bonita, moderna, maravilhosa. Moderna, temporal. É isso, entendeu? Porque todo assim, mundo da equipe falou, nossa, você tá moderna, hein? Gostei do look. Todo mundo. Não teve uma pessoa que não falou, né? Olha isso, meninos. E nós falamos de modificações. Imagina isso. Você, Amília, de quem vê na alfaiataria, o posicionamento que você ocupa. Exatamente. Para nós que estamos no mercado, alguém que não te conhece, entra na internet, entende a grandeza que você é. Então, como que alguém que vai comunicar para te vender tem que agir, tem que fazer? Então, você precisa ter essa clareza. Como tu atende, Amília? Você era uma pessoa até um tempo atrás e essa transformação ela tem que ser acompanhada. Sim. Do seu cliente, da tua base, do teu cliente que estava ali comprando, que deixou de ir na sua loja e você não sabe por quê. E você fica dando desculpa, dizendo que, mas é porque ela é mais nova, é porque ela sabe dançar, é porque ela entendeu. Cara, essa pessoa, ela não tem a base que você tem, a experiência. Então, a diferença dela para você é que você precisa começar a pôr em prática a experiência que você tem. Sabe essa coisa do pós-venda? Sim. Que as pessoas não fazem mais? Não fazem. É o pós-venda, cara. A recompra é um pós-venda, só mudou o nome. Não fazem. Só foi o nome que mudou para recompra, mas é você entender o cliente, por que ele comprou. Você passou na loja e comprou essa jaqueta para ir no evento. A tua vendedora, a tua equipe já está preparada para te ligar na semana que vem, ou quando você for, você não pode, ou quando você falar, você posta, marca a gente, tá? E aí, você tirou foto lá, como é que foi? Você ficou linda com a nossa peça. Isso é uma conexão com o cliente. Gente, é um trabalho de formiguinha. Só que o que a gente faz? A gente olha para o lado, a loja do outro que está lotada, a loja do outro que está com fila, a loja do outro. Essa comparação é terrível para o seu negócio. É terrível. Comece a olhar para você, comece a agir, fazer o que você sabe fazer realmente. Você está se comparando com a geração, cara, que não dá para a gente, é tudo muito rápido. Uma geração que ela impacta no consumo, no nosso consumo, ela não consome o produto, tá? Mas ela impacta no modo de comprar, na consciência que eles querem que a gente tenha sobre a compra de um produto, a compra de alguma coisa, que precisa ter um sentido, precisa ter uma história. Sim. Hoje eles vão a fundo, de onde vem? Não é só, a pessoa quer se conectar com o lojista, não, ela quer conhecer a pessoa que está por trás disso. Sim. Dessa loja, quem é MB Cash, quem é essa pessoa que está por trás? Isso vai te trazer inúmeras pessoas que têm a mesma visão que você, que vão nos mesmos lugares. Cara, isso é energia. É. Que muitas pessoas acham que não existe, mas existe. Existe muito. Totalmente. E tem uma coisa que você falou mais cedo, que é exatamente, que está contextualizado com isso, que é justamente a necessidade das marcas em construírem comunidades, que é justamente pessoas com as mesmas afinidades, os mesmos propósitos, valores, que vão se conectando e se agregando a essa marca. Se agregando, e aquilo vai crescendo, e as pessoas... Porque assim, eu vou em alguns eventos e tem uma galera mais jovem, inclusive a Esther Morgan, que é uma querida, esteve aqui, maravilhosa. Sim, maravilhosa. Ela fala sobre você oxigenar.
Então, assim, além de você ter, ela fala muito sobre etarismo, né, uma bandeira que ela levanta, de você ter essa galera, mas você precisa dos jovens dessa geração para você oxigenar, para que as ideias comecem a... Porque, cara, tem marcas e coisas que eles consomem que eu nunca ouvi falar. Várias? Várias. A maneira como o meu filho, por exemplo, pesquisa uma coisa, eu vi isso, eu estava deitado com ele na cama, a gente estava vendo, não lembro o que era, falei, filho, vê o resultado de um jogo. Eu fui pro Google, ele foi pro TikTok. Então, assim, essa modificação de comportamento, ela tá dentro da nossa casa, ela tá no nosso dia a dia, só que muitas pessoas, elas não querem enxergar. O negacionista, né? Ela não quer entender que mudou. Então, Na assim, verdade, é exatamente isso. A pessoa, ela se nega a aceitar a mudança e fala, eu quero ficar nisso porque eu acredito nisso, ficar presa a essas crenças, e o mercado tá passando, e e o quando mercado você tá vê... voando, e você vai ser só mais um que vai estar reclamando, que não tá vendendo, que não tá acontecendo, e se comparando. Ah, mas, cara, faz um favor, pega tudo que essa pessoa tá fazendo e começa a aplicar dentro do seu negócio. Só que a primeira coisa que ela tá fazendo muito lá e você tem que estar disposto é trabalhar. Porque esse negócio que fica a galera mentindo na internet, que é simples, que é do dia pra noite, que você vai pôr um produto lá, e quando a empresa que você trabalha é uma coleção, como é que faz? Que fornecedores que você trabalha? Que tipo de parceria que você trabalha? Quando eu te falei dessa questão de fila em loja, de cliente para comprar, o que a gente faz? A gente conecta o cliente dentro do perfil dele, Certo. da marca, e a gente faz essa construção para ter uma história juntos. Tá. Para que toda vez que você vá lá comprar, você vai ter aquele produto e você vai ter um leque de fornecedores que consegue te atender. Entendi. Então você nunca fica na mão, porque você tem um produto, você tem um caminho que você sabe que você, se você comprar isso, você vai vender. A gente não fica, o que a gente tenta passar para o nosso cliente é que ele não pode ficar pulando de galho em galho em fornecedores. Sim. A gente cria parceria, vínculos com fornecedores. Porque quando você faz isso, nós temos vários importadores hoje que trabalham. E o que fez essa galera começar a acertar mais? Sabe o que foi que fez eles acertar? O quê? Trazer o cliente para dentro da loja, começar a fazer collab, entender a necessidade dele e até mesmo pegar o cliente e levar para a China, por exemplo. Uau! Enquanto você está lá dentro da tua loja falando isso para quem fabrica, porque é escondido, porque ninguém pode ver, porque ninguém pode entrar, porque isso aí, cara, a galera tá pegando o cliente pela mão, tá levando dentro da loja, olha, eu tô fabricando isso aqui, o que você acha? Não, gente, é o ouvir o cliente, É né? ouvir Que o todo cliente. mundo fala, mas ninguém faz. Ninguém faz, é isso, ninguém escuta o cliente. A gente tomamos vários, de um ano para cá, nós tomamos vários, recalculamos nossa rota, porque a gente começou a ouvir o cliente. A gente entendeu que para alguns clientes não era o momento de estarmos juntos, mas a gente entendeu para muitos que nós iríamos perder, que esse cliente já estava em outro patamar. Se eu não tivesse acompanhado o nosso cliente... E você precisava se transformar, né? Eu precisava me transformar. Eu achava que só ser um cara legal e comunicativo, que tinha acesso em vários lugares, ia me fazer vender. Quando eu vi um dos meus melhores clientes falando assim, cara, isso aqui não tá legal. Sorte a minha, que esse cliente falou. É que assim, quando eu venho para cá, quando a gente vai se comunicar, quando a gente senta para falar com o cliente, hoje o cliente ele não vem mais como antigamente. Eu vi porque essa cor tá... Não, ele tá dentro do negócio, ele sabe que o tecido é uma rã, ele sabe a costura, ele sabe o custo, ele sabe... Porque o mesmo custo que você tá pensando em ir, o seu cliente já fez. Já fez. Então quando ele chega... Ele sabe valorizar quando uma peça é bem feita, né? Pronto, ele sabe valorizar. Ele entende o poder que tem de uma parceria bem feita com o fabricante. Porque ele sabe que na hora que ele precisar do produto, ele vai ter. Porque é uma coisa em relação ao online que a galera não entende, é o estoque. É um trabalho que... Tudo que a gente vê se falando hoje é de você ter o produto para vender lá na hora certa. Antecipação, Mili, antecipação. Nós temos cliente hoje, no escritório hoje nós estamos bem tranquilos, nós temos uma demanda do Brasil inteiro, mas nosso Nordeste é nossa força maior. E o nosso cliente, ele já veio, ele já comprou. Quando tem cliente vindo comprar, pensar na campanha, o que a gente fala para o nosso cliente? Quando chega no nosso calendário, que ele tem que fazer lá. Outra coisa, você tem que fazer o calendário. Não sou eu que vou te cobrar o calendário, a gente faz como tem que ser, né? Mas Dia das Mães, quando chegou o Dia das Mães, já estava preparado já. A campanha inteira, com o produto dentro da loja. O nosso cliente que vai lançar verão, as lojas que já tem o verão, que já começaram essa pré-venda, o nosso cliente já comprou, já está lá. Ele vai lançar daqui um mês. Mas ele já sabe o que ele vai ter, Ninguém vai entender. Mas por que esse cliente saiu na frente? Por que ele já tem esse produto? Porque ele se antecipou. Ele trabalhou muito. Ela já fotografou, já está pronto. Quando os clientes começaram a vir pensar no São João, nossos clientes já estavam com o produto feito, campanha feita. Virou junho, é São João.
A cliente, no dia 30, ela já soltou a campanha. A galera olhou e falou, meu Deus, mas como assim? Ela já está com esse produto lá. Sim, porque o que vai fazer você vender é a conexão que você tem com o teu cliente, é o teu posicionamento. Talvez esse produto, uma calça resinada, não venda ali para você naquele momento, mas se você criou uma campanha, você mostrou para o teu cliente que aquilo que vai acontecer é o que vai rolar, por quê? Porque você precisa mostrar que você tem informação de moda, você sabe o que está acontecendo. Você acaba criando isso dentro da sua comunidade, dentro da sua região. Sim. A gente vê muitas pessoas hoje querendo atender o Brasil, só que ela não atende nem a cidade dela. Tem pessoas do lado dela que não sabem. Tráfego pago é algo que a gente vê as pessoas jogando muito dinheiro, tem que ter um direcionamento. Ah, não faz segmentação, só põe lá dados demográficos, né? Homem, mulher, tantos anos. Ah, Brasil inteiro. Brasil. Vamos pro Brasil porque é melhor. O prédio do lado da loja dela, ninguém nem sabe Ninguém que nem ela sabe existe. que a loja abriu. Ela nunca fez uma campanha para poder atender aquele prédio que está ali do lado, que provavelmente tem 400 apartamentos. Enfim, é isso. A antecipação vai fazer você vender mais, muito mais. Planejamento, né? O planejamento, você... Dia dos namorados, tudo junto, né? Das mães, Dia dos Namorados, São João rolando. Tudo seguido. Tudo seguido. Mas o nosso cliente, ele se preparou, ele comprou antes. Como eu te falei do verão, Ivan, já tem gente lançando verão, parece loucura. Tem. Já tem muitas marcas que já estão com preview de verão. Eu vi uma marca do Bom Retiro, inclusive. Eu vi pelos stories da dona da marca. Que ela começou, a gente já está começando a trazer a cartela de cores do verão. Então, o que ela fez? Ela lançou a coleção daquele período, que eles fazem lançamento quinzenal, né? Lá. Ela trouxe o shape ainda de inverno, tipo jaqueta, tá, mas já sem forro, e nas cores do verão. Já tá entrando um lilazinho, não sei o que, então ainda tem uma modelagem de inverno, mas já trazendo, então ela consegue fazer, ela não vira assim, ó, do casaco pra alcinha. É porque as pessoas falam, já estava no verão, que loucura, estamos vivendo o inverno. Não, mas eles estão começando, e eles estão começando a fazer a transição da coleção, né? Que é lançar, por exemplo, jaquetas assim, que você consegue usar numa meia estação, num dia de calor que faz aquele friozinho mais à noite, mas que já pode ser uma coleção de verão. Que já pode ser uma coleção de verão. É isso. Exatamente. Essa antecipação vai fazer com que ela compre o tecido, por exemplo. Isso funciona como um filtro, porque ela já foi lá, quando você sente que o teu cliente vai no showroom, ele vai fazer um pedido, ele já começa a deixar, tem 10 produtos, provavelmente 5 ele deixa de lado, ali você já sentiu que você não pode apostar. Quando você atender 10 clientes de atacado, você já vai entender que aquilo é o que vai vender. Então você já dá profundidade na compra do tecido. Sim. Aquela loja está fazendo fila, aquela loja... Essa pessoa se antecipou. Ela conseguiu entender qual era a necessidade do cliente, mas ela mostrou o que vai vir. Quais são as cores? São tons pastéis, que a gente já tem os tons pastéis. Os tons pastéis vão vir, então você começa a comprar aquele tecido. Quando você vai lá comprar, você que não está se informando, você não está acordando mais cedo, você não está estudando, você não está buscando informação de moda. Cara, na moda, na confecção, ou a gente entende que a gente precisa se aprofundar e entender da evolução que está acontecendo. Cara, você vai ficar para trás, você não vai vender, você vai morrer. Você vai morrer porque você não está querendo se atualizar do que está acontecendo. É enxergar, né? Enxergar o óbvio, na verdade. E o óbvio é o seguinte, hoje nós vivemos é tudo muito rápido. As influências, por exemplo, hoje essa caneca tá legal, você mostrou aquele vestido, essa é a cor, a estampa de flor que tá bombando. Amanhã deixa de ser. É muito rápido. Então você precisa ter muito acerto na sua compra justamente por conta disso. Porque a comunicação da internet, ela é assim, hoje ela vendeu, amanhã não vendeu mais, a Silva Braz postou lá, estourou. Pronto. Ela chegou em Paris, comeu um croissant e ela tava com a pronta. Agora vamos ter que fazer todo mundo com a fenda aqui. Exato. Cara, todo mundo que vai na contramão do que a manada, não gosto muito dessa palavra, mas do que a manada está indo, se você for nessa contramão, muitas marcas estão se destacando no mercado porque ela vai na contramão. Porque da mesma forma que ela não gosta de ir, tem a Mili, tem a Maria, tem a Sayonara, tem muitas pessoas que não querem ir também. Eu quero ficar aqui. Aqui eu tô bem, aqui eu tô confortável. Então essa marca consegue. Na verdade, essa marca que fica aqui é a marca que ela se mantém fiel ao seu posicionamento. Ao seu posicionamento. Né? Ela entende que o cliente... O risco de ir com a manada, qual que é? Você tem que ser mais rápido, mais barato e se comunicar melhor. Caraca. Se você não tiver esses 3, a manada te atropela. Te atropela e você morre, você fica lá... Você morre soterrado. Essa é a grande sacada, Amélia, e principalmente a rapidez de você entender o nosso mercado aqui, que ele é muito dinâmico, né? Muito. A gente vê alguns plays aqui que a gente vê a galera repostando e falando que vende, cara.
eu não vou citar nomes aqui, mas eu tiro o chapéu, porque eu vejo aqui toda semana trabalhando, buscando, garimpando produto. Ah, mas por que ela foi mais rápida? Exatamente. Ela foi lá se comunicar, ela entrou, ela trabalhou, se comunicou e foi rápido. Então, sem dúvida nenhuma, ela vai vender mais. Exatamente. E a questão de preço também, muitas pessoas têm muitas dúvidas disso. Mesmo no atacado, Milha, existe uma questão de quantidade, uma questão de negociação. Então, muitos clientes que começam com a gente se perguntam por que que fulano está vendendo isso a esse preço. Alguns não sabem a precificação, uma coisa que a gente fala muito isso também lá dentro da nossa empresa. Você precisa aprender a precificar para que você tenha, né, lucro, né? Você tenha lucro, que seja justo, mas assim, quando você compra uma quantidade maior, isso te dá um outro tipo de negociação. Então, assim, Ivan, vocês atendem do pequeno ao grande? Sim, nós temos hoje essa dinâmica 360 de conseguir atender, são atendimentos diferentes, sem dúvida, mas a gente consegue te colocar no momento que você está vivendo dentro da tua loja, seja você sacoleira, lojista, 1, 2 lojas, seja você com 100 lojas, a gente hoje tem uma estrutura que a gente consegue te atender. E tem um aplicativo também que nós temos um aplicativo para você que está começando, que é o Brashop. O Brashop é uma ferramenta assim, sensacional. Depois a gente pode entrar lá também, tá no nosso LinkedIn, o Brashop, tá, né? Tá lá no nosso link na bio, então você pode entrar lá também e fazer um teste, porque assim, para você que tem muita insegurança de comprar ainda aqui na região do Brás, Bom Retiro, com golpes, tudo que a gente está vivendo aí, né? É uma ferramenta sensacional, você vai entrar lá, você vai ter uma visita na loja, uma confirmação, uma retirada e uma entrega da sua mercadoria. Então, assim, vai te dar muito mais tranquilidade para que você possa fazer essa compra né? Isso é aqui super importante. com mais segurança. Nós temos também a central da logística, que você falou, a gente tem alguns, né? Nós entendemos isso também, Milha. Você começou a construir o ecossistema, né? O ecossistema dentro, porque é isso que a gente vê. O que a gente enxerga? Muito lojista que quer sair disso quando a gente fala de ter uma outra fonte de renda, só que dentro mesmo da loja tem muitas coisas que você consegue fazer para ser rentável e isso está perto de você, que você consiga acompanhar e entender um pouco. Porque se você quiser abrir um negócio e você não entende o mínimo, eu sou prova viva disso, eu tive pizzaria, hamburgueria, e eram coisas que eu não entendia, que eu não estava pronto para aquilo. Então veio a fechar porque infelizmente eu não sabia. E a central, a central da logística que nós abrimos também, foi uma forma de aumentar a nossa velocidade na hora da entrega e da retirada. Legal. Então a gente entendeu que uma empresa também como a central, a gente consegue, você compra hoje, a gente envia hoje, no máximo no outro dia. É um trabalho hoje que a gente fica muito feliz e contente de... Isso é ótimo, né? Porque tem muitas transportadoras que ficam acumulando. É um orgulho pra gente, é um assunto que eu não posso deixar de falar, gente, é sobre logística, é sobre entrega. Por quê? Muitas pessoas compram um produto hoje, que está no hype, que está vendendo, enfim. Só que ela não calcula o tempo de chegada lá. Até chegar já passou a onda. Até chegar já passou a onda. Tem cliente que é 7 dias. Então, assim, Ivan, o que você sugere? Eu sugiro que você faça cotações. De como hoje nós temos serviço aéreo, Gol, Azul, enfim, TAM, que conseguem te ajudar nesse tempo. Ou transportadora, que é o que eu falo sobre essa comunicação, e você entender o seu ecossistema. Às vezes tem uma transportadora na tua cidade que faz um serviço muito mais rápido e você não está atento a isso, porque você está tão focado em vender, em achar um produto que esse é o que vende, porque a blogueira falou, porque o fulano falou que é o que está vendendo. Que não calcula o timing da chegada desse produto. Timing desse produto. Imagine as pessoas agora, não estou dizendo que não, você tem que continuar comprando, São João está aí, as festas estão aí, está tudo ok. Só que chega um momento que dentro da nossa comunidade a gente fala para frear. Sim. Freia essa compra. Imagina você, a gente fala para o nosso cliente, olha, você comprou muito dessa viagem. Você precisa se atentar ao seu estoque, como que está lá, como que está a sua venda. Porque com o feedback que a gente tem com o cliente, a gente entende que a venda não está compatível com o que ele está passando. Sim. A gente não tem acesso aos números, mas na conversa a gente entende. Sabe, já dá para sentir, existe uma preocupação, já dá para sentir. Então a gente fala, ó, calma aí, porque você já está comprando, você comprou muito. Então assim, vai chegar esse momento agora de São João, daqui a pouco você vai ter que dar uma freada. Por quê? Esse produto para chegar na sua loja vai demorar 10 dias. Então, assim, nesses 10 dias as festas já acabaram, você vai ficar com esse produto encalhado. Se ele for um produto que ele está comercial em relação a cores, você consegue deixar ele... você consegue reposicionar ele em outra campanha, em outro momento. Mas se for franja... E se não for? E se for franja... Babado, né? Se for borro chique, o que você vai fazer com essas peças? Onde você vai colocar? Exatamente. Você vai ter que inventar uma festa na sua cidade. Vai ter que inventar uma festa para poder fazer. Então, assim, gente, a logística é uma coisa muito importante dentro do seu produto. Faça isso, não esqueça, se atente a isso, ao tempo que vai chegar, ao tempo de retirada, que é muito importante. Muito importante. Porque o time da venda, ele é, como você disse, rapidez. Se você não tiver rapidez hoje no que você quer, da forma como você se comunica,
Você precisa ter certeza daquilo que você está comprando. Você não pode comprar de qualquer jeito, não pode comprar porque você ouviu a sua equipe de venda. Amo os vendedores, tá, gente? Entendam, amo vocês, eu acho muito válido você ouvir um feedback. Só que assim, o vendedor normalmente ele dá é amplo. Um dos mentorados, ele chegou, porque falou que estava faltando regata azul, falou que estava faltando meia, falou que estava faltando isso. Cara, você não tem controle nem do teu estoque. É uma outra super dica. Venha para as compras entendendo o que você tem no estoque. Porque muitas vezes a pessoa está aqui comprando calça, e isso tudo a gente conviveu isso no dia a dia, sabe? A pessoa está aqui comprando calça. Não, põe 3,36, 3,40. Não, vai, no 42, no 44. Primeiro tem a numeração que ela não vende. E outra que ela está lá na loja dela com 50 peças só no 36. Então, assim, você não pode vir comprar se você não sabe o que você tem no estoque. Tem que fazer muita lição de casa, Tem que fazer muita né? lição de casa. A gente tem cliente com 1 milhão de reais de estoque. Misericórdia. Misericórdia. Você vai começar a te dar desespero quando você olhar, mas isso não é um problema. Olhe para o seu estoque, veja o que você tem. De primeiro, eu te garanto que você vai tomar um susto. Porque, cara, você precisa ter sistema, você precisa entender o que você está fazendo, você precisa entender o caminho que você está indo, você precisa de profissionais que façam com que isso aconteça. Vocês têm uma agência também, né? Cara, não tem como você hoje não ter uma agência para te posicionar. Sim. Porque o empresário ele não tem tempo para fazer tudo, cara. Não, e outra coisa, uma das principais coisas que eu falo para os meus clientes é exatamente isso. Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Então, foca no público que tem conexão com a sua marca, com, né, o valor que você divulga, o seu posicionamento. Foca nesse nicho. Não tenta vender para todo mundo, porque você nunca vai conseguir. É loucura. Entendeu? Você nunca vai conseguir. Então, o lojista, tanto de atacado quanto de varejo, ele acha que ter uma marca de moda, abrir uma loja, é só abrir. Eu vou abrir uma loja e vou vender. E vou vender. Vou pegar inteligência Vou lá artificial. em Brás, né? Tem muito isso. Brás é uma região muito próspera, né? Tem Glória a Deus. Infinitas marcas e tudo mais. E as pessoas acham, vou pegar um box no Brás, né? Para começar pequenininho e vou estourar de vender, achando que os clientes vão surgir do nada, sem fazer trabalho nenhum. E não é assim. O cliente, ele tá aqui, né? O Brás, toda semana tá lotado. Tem 2, 3 dias da semana que tá fervendo isso aqui. Segunda e terça é sempre. Mas por que o cliente vai na sua loja e não nas outras 5 mil e sei lá quanto, nem sei, eu preciso atualizar quantas mil lojas tem aqui. São mais de 10 mil. Mais de 10 mil lojas. Por que ele vai na tua? Essa informação que muitos acham está desinformado. O cliente hoje ele não é desinformado. Ele já vem sabendo onde ele quer ir, o que ele quer fazer. O tempo dele é muito curto. Nós tínhamos uma jornada do cliente que era de 3 a 4 dias. Nossa, ninguém mais compra hoje. Aí depois começou para 3, para 2, para 1, ele no final da tarde. Hoje ele está chegando de madrugada, 10 horas o ônibus dele sai. É verdade. Então, assim, até para a pessoa que vem para cá, e é isso que nos move, a maneira como a gente quer estar na internet, como pessoas como você, que a gente vai levando a verdade para as pessoas, porque quando a gente pega alguém que juntou as economias dela e vai abrir uma loja aqui no Brasil, ele acha que vai dar muito certo. Uma pessoa lá na cidade dela, que ela juntou o dinheiro, pegou o dinheiro, mas da rescisão, vamos abrir uma loja porque isso aqui é o caminho. Por isso que a gente vem trazendo muita verdade nos nossos meios de comunicação, por conta disso. Sim. Porque, cara, dá dó. Dá dó porque a pessoa acha que, meu, eu vou arrebentar. Lá no Brás, onde se eu pôr no chão lá, eu vou vender. É uma ilusão, realmente. Vai vender se você fizer um trabalho. Se você fizer um trabalho, se você fizer o dever de casa. Senão você vai ficar lutando para quem tem a vitrine mais atrativa e vai chamar mais atenção do cliente, para quem sabe ele passar prestando atenção na vitrine. Muito. Né? Porque muitos estão correndo, pensando na hora que o ônibus está saindo, não sei o que, carregando o volume, prestando atenção no carro para não ser atropelada. Às vezes eles nem olham a vitrine, não é? Nós fizemos uma comunicação dessa nas nossas redes e falamos sobre essa loucura que existe que é comprar no Brás. Nós fizemos um comparativo. E foi uma loucura, né? Até a gente pensou nessa. A gente falou, cara, como vai ser esse impacto? Como que a galera vai reagir? Mas é muito isso, o Brás é isso. O Brás é óleo pesado, se você não olhar pro lado, você vai ser atropelado. Vai ser atropelado. Porque é uma movimentação muito intensa, tudo muito rápido, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, nós da Lima, a gente vem para te dar esse direcionamento, te trazer essa clareza. Não que a gente vai te indicar, é o que eu digo. E vão às lojas que vende, nós não somos indicadores de loja. Porque eu não trabalho para a loja, a gente trabalha para o nosso cliente. Nós te ajudamos a se encontrar. Encontrar um caminho em que você abra e tenha um negócio próspero, produtivo, que vai mudar a sua vida e da sua família. Sim. Que não seja algo só que você vai vir para cá, a gente vai arrancar um dinheiro seu por algum tempo e depois não vai fazer sentido nenhum. Exatamente. Então, assim, a Lima, ela vem com esse... Essa é uma das missões da minha vida hoje, é essa transformação. Mas eu digo uma coisa, para as pessoas que aceitam isso e que querem.
Ah, mas isso é mágico e necessário, né, na Então, assim, verdade. porque a gente vê Você oferecer o seu conhecimento, sabe, sua experiência, seu tempo, para quem não está disposto, de nada vai adiantar, não não importa, mais. não mais. Não importa a experiência que venha ou vivência que você tenha de um negócio, se você não se entregar para aquilo de verdade Aham, e começar a pôr em prática aquilo que você vive, porque essa foi uma das minhas mudanças também. Eu também ia claro. num monte de curso, eu vi um monte de podcast, eu anotava um monte de coisa, você tira um monte de fotos, você vai nos eventos, fica aquela loucura. Eu não colocava nada em prática. Nenhuma coisa que eu anotei lá. Quando eu tive essa transformação aqui na minha cabeça, eu fui pegar os cadernos que eu tinha. Tava aparecendo meu mailing na época que eu era vendedor. Tava lotado de Tudo caderno, de um monte de cheio de anotação. anotação. Mas o que eu fiz com aquilo? Nada. Isso acontece muito com a gente hoje. É verdade. Então A é gente fica melhor procrastinando, né? procrastinando. Então é melhor você pegar uma coisa de cada vez, E se se dedicar. dedicar àquilo, fazer bem feito, da forma correta, no tempo certo. E entender que o tempo que o outro levou para aquilo, teve o processo dele, então entenda que você vai ter o seu. Sim, E o tempo dele, os caminhos são diferentes. sim. Foque naquilo e vá fazendo uma coisa de cada vez bem feita. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo que você vai se frustrar e achar que está tudo, o mundo, a energia, um complô, qualquer coisa que seja, o universo está contra mim, mas na verdade quem está contra você mesmo é você, porque você não está agindo e fazendo o que tem que ser feito todos os dias. Exatamente. Sabíssimas palavras. É isso. Muito, demais, sensacional. Para finalizar, aquela mensagem de ouro para esse lojista que está perdido, tanto confeccionista quanto varejista. A gente falou muitas coisas aí que a gente precisa. Essa questão da comparação hoje, para mim, acho que ela é um grande divisor de águas, porque até eu já me comparei em relação a algum. Eu não tenho muitas referências dentro do que a gente faz, são poucas, mas eu acho que a comparação é algo que você precisa tirar da sua vida. Não se compare com o que o outro está fazendo, da maneira como está fazendo. Se você quer se inspirar em alguém, sim. Isso é legal de fazer, de você entender aquela história, de entender o processo que aquela pessoa enfrentou para poder chegar até ali. Porque o que a gente vê hoje é uma galera que acha que foi tudo construído com muita facilidade. A gente olha e tem um julgamento muito... Ah, não, mas para estar ali também foi fácil, mas também, olha lá, tem um pai, mas tem não sei quem, já tinha um dinheiro. Não, por trás de todo mundo que aconteceu, que está dando certo, tem uma história, tem um processo ali. Teve dias de você ajoelhar, de você chorar, de você falar, Deus, pelo amor de Deus, e agora o que eu faço? Então, assim, não se compare. Faça o que tem que ser feito todos os dias, olhe para o seu negócio. Não ache que porque o outro está bombando, está mostrando lá na internet que está vendendo muito, você está vendo vários pacotes, que aquilo significa que é venda, você está vendo uma loja... Cara, não faça isso. Vá no seu caminho, vá no seu tempo, olhe para dentro da sua loja, para dentro do teu negócio, entenda ele primeiro. Loja ou qualquer negócio que você tem funciona como família. E a sua família, para você... Sabe essa bagunça que é? Mas para você compreender, você precisa viver, você precisa conviver com ela. Então, viva realmente o seu negócio, Sim. Conviva com ele, que eu tenho certeza que se você parar e pensar, você vai entender tudo que precisa ser modificado lá dentro. Não faça isso de uma vez, que você não vai conseguir. Faça isso aos poucos, uma coisa de cada vez. Eu tenho certeza que você vai transformar aí o seu negócio e viver algo extraordinário na sua vida. Mas faça de verdade. Faça Coração, de verdade. com amor. Dedicado. Não finge que está fazendo. Porque eu também já fiz isso. Eu falei muitas coisas aqui do que eu já fiz, tá? Eu já fingi que eu achava que eu trabalhava, e era tudo achismo. Hoje eu entendo que eu realmente trabalho e seja intencional naquilo que você faz. Sim. Se entregue e faça direito, que eu tenho certeza que você vai mudar de vida e sair daí onde você está. Maravilhoso. Tá, posso indicar um livro? Pode. Que eu tô lendo? Com certeza. Tá. É o Essencialismo. Cara, esse livro, leiam, por favor. Tá na metade dele ainda. Uhum. Eu não lia, por exemplo, e hoje eu leio. Mas leiam, porque lá ele fala muito sobre o poder do não. O poder do não é maravilhoso. O poder do não ele é muito importante, porque a gente acaba vivendo uma vida inteira para muitas coisas, quando na verdade aquilo não faz sentido para você. Então ele fala muito sobre isso. Deposite a sua energia naquilo que você sabe que vai dar resultado, porque no fundo a gente sabe que realmente importa pra gente, o que vai nos levar para outro patamar, o que vai fazer a gente evoluir. E a gente vai se desviando do caminho constantemente, porque a gente sabe... que a vida é uma loucura, A vida é uma loucura. Só que assim, quando você se encontra, você começa a entender que o não é algo importante para que você evolua. Não é todo mundo que vai estar nessa caminhada. Qual é o nome do livro? Essencialismo. Essencialismo, muito bom. Muito bom, ele é sensacional. Foi assim, um divisor de águas para mim. Puta, não me complica, velho. Já pediu a editora, o autor? Qual a edição que tá? Show de bola. Como eu falei, eu sou um leitor novo, tá? Então,
quando eu vejo a galera falando, tipo, o seu, eu preciso, não pode voltar aqui depois quando eu viajar, pra me falar, gente, quando eu viajei pra tal lugar, eu preciso fazer isso. E outra questão do editor. Eu sou ruim, cara, e como eu comecei agora, mas eu preciso ter editor, falar tudo. Não sei, mas é o Essencialismo, o nome do livro. E eu posso deixar depois nos stories também, como eu tô lendo lá, eu mando. Não, gente, mas tem muita coisa na nossa cabeça. E aí, às vezes eu quero falar de um livro, não lembro nem do título, eu lembro. Ele lembrou o título, olha que maravilha. Eu tô lendo um que se você falar, qual que é? Empreendedor, alguma coisa, líder do empreendedor. Não, eu acho o máximo que ele, tipo, 4, 5 livros, eu acho sensacional. Que a pessoa lê um monte de tempo e fala, meu Deus, não consigo gravar. Não, eu tenho uma amiga minha que ela... A Vivi não precisa nem falar, né? Porque ela lê acho que 5 livros por mês. Mas tem uma amiga minha que ela tem a meta de ler um livro por mês. Eu não então, li nenhum ainda. Eu gosto de ler, mas, gente, não consegui ainda terminar o primeiro. Eu tenho um, que foi o meu primeiro, foi uma dica que eu peguei de um amigo, que ele falou, olha, cara, comece pelo que você gosta. Eu li, foi na Minha Pele, do Lázaro Ramos. Que era uma história que eu achava que eu ia me identificar e tal, achei legal, enfim. Mas desse ano? É um bom caminho. Não, quando eu comecei a ler... não, eu já li vários, mas esse ano que eu queria fazer um por mês, não, eu vou começar a fazer um por semestre, minha meta, eu vou... Não, cara, mas vai um por mês. Vou limitar minha meta. A Vivi não dá, a Vivi ela lê... Não dá pra competir com ela. 3, 4. Mas assim, eu queria, além desse recado final, e agradecer demais, porque eu acho que isso é muito importante nós vivermos aqui, principalmente eu falo na região do Brás, porque como você disse, aqui a geografia aqui ela é muito grande, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, podcast como esse seu aqui, o MBcast, é muito importante porque traz verdade, traz pessoas que realmente vivem isso e sabem o que está acontecendo aqui de verdade. Então, as pessoas precisam entender isso, que o que está na internet tem muita besteira lá, mas tem muita gente entregando verdade, trazendo pessoas que realmente vivem isso. Eu agradeço pelo espaço, de poder estar aqui, de poder falar. Gente, e ele falou que ele é tímido. Espero de alguma forma poder ter contribuído com a galera que vai estar aí. E a gente está super aberto, tá? A galera que quiser conversar. E ele tem um podcast também, que é o ModaCast, né? O ModaCast. Lá também a gente fala um pouco de moda, de algumas histórias de mercado. Muito legal. A gente leva lá do cortador até, passou uma galera lá bem bacana. Muito legal. Então já sigam o canal do ModaCast também, certo? Tanto no YouTube quanto no Instagram. Aí estamos nessa briga do TikTok, né? Porque é uma loucura, né, gente? Tem que ir pro TikTok, mas não é fácil. Você não faz dancinha com os convidados? Não faço dancinha. E a outra rede pra gente cuidar, né, cara? É uma loucura. Não, pelo amor de Deus. A gente fica perdido com tanta coisa, né? Mas assim, mesas como essa aqui fazem a diferença na vida das pessoas que realmente querem viver transformação. Com certeza. Então, parabéns, esse é o propósito. Obrigada. Parabéns, maravilhoso, equipe top, galera maravilhosa. Muito energia obrigada. Muito boa. Boa, porque, né? Cara, é isso que faz a diferença, tá? Você está no ambiente e isso você tem que viver na tua loja, você tem que viver no teu negócio. Tem que ser leve, tem que ser feliz. As pessoas têm que estar aqui igual a equipe, tá aqui todo mundo focado, mas tá todo mundo feliz. A coisa acontece naturalmente, então é isso que a gente precisa levar pra vida. Tem que ser gostoso. Tem que ser maravilhoso. Obrigado, tá? Ivan, obrigada mesmo, de verdade. Foi ótima nossa conversa. E vamos ter muitas coisas ainda para falar e fazer juntos, Vambora. certo? Show? Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like. Deixa sua pergunta pro Ivan se você tiver alguma dúvida, né? Manda lá que a gente saber alguma coisa. Vambora. E encaminhe esse episódio para todo mundo que você tem certeza que precisa assistir. Obrigada, até mais. Valeu.